Fala, Nutris concurseiros! Hoje eu tô aqui para dar mais uma dica para vocês de estudos. E vamos falar um pouquinho sobre a composição do leite materno. Quais são as principais diferenças entre o colostro, entre o leite maduro e ainda entre o leite de vaca e as fórmulas infantis. Vamos lá? Então, primeiro, a composição do leite materno, ela depende muito do estágio da lactação e se o parto também aconteceu no momento certo ou não. Será que ele foi a termo ou se ele foi pré-termo? Há diferença nessa composição. Mas a gente vai focar aqui hoje nas diferenças intrínsecas lá, colostro e leite materno maduro, e assim também como leite de vaca e as fórmulas infantis. Então, a gente tem 3 momentos específicos, que seria o colostro, o leite de transição e o leite maduro. Com relação ao colostro, ele é muito cobrado em bancas de concurso, em provas para seleção de residência também. A gente tem algumas divergências aqui no período exato de quando ele é secretado. Então, o colostro, gente, é aquele primeiro leite. E alguns autores afirmam que ele é secretado de 0 a 3 dias, outros afirmam que seria de 0 a 5, outros de 0 a 7, outros de até 0 a 14. Mas a maioria das bancas utiliza essa referência aqui, tá? De 0 a 5 dias, e não de 0 a 14 dias, como alguns autores colocam. Esse leite ele tem uma característica muito mais marcante porque ele é mais laxativo. Então, ele favorece a eliminação daquele mecônio, que é a primeira defecação do lactente. Além disso, outra característica também bem importante é a coloração dele. Observem que é um leite bem mais amarelado por conta do teor de carotenoides, que é até 10 vezes mais quando comparado com o leite maduro. Então não confundam quando vocês pensarem, lembrarem lá que ele é amarelo por conta da gordura. Porque se a gente falar na composição de gordura, ele tem até menos gordura do que o leite maduro. É por conta dos carotenoides, ok? Outra informação também diferencial desse leite é a maior quantidade de anticorpos, principalmente do IgA, o que confere lá ao lactente uma imunidade muito maior. Então é importante todos os lactentes receberem esse colostro. E algumas mães ainda desinformadas, elas acreditam que o colostro é um leite mais fraco, que é um leite que não vai satisfazer a criança, mas pelo contrário, é um leite muito importante e tem que ser consumido. É muito rico em proteína, tem menor quantidade de carboidrato, de gordura, de lactose e de vitaminas do complexo B, mas ele é muito rico em vitaminas lipossolúveis, principalmente aqui a vitamina A e a vitamina E. Quando a gente fala do leite maduro, a gente fala daquele período de transição, né? A gente tem um leite de transição aqui, que seria entre o 6º e o 14º dia. A maioria dos trabalhos tratam sobre isso. Esse leite de transição, ele vai mudando sua composição até ele virar o leite maduro. Então, o leite maduro, ele tem uma elevada concentração de lactose, uma elevada concentração de gordura, quando comparado lá ao colostro, e ele tem menor concentração de imunoglobulinas e proteínas. Ainda fornece um efeito de imunidade, sim, mas não como o colostro oferece. Ele tem um volume muito maior. O colostro você consegue ter em média 30 ml por dia, enquanto o leite maduro é de 700 a 900, né, a quantidade, e a coloração dele é mais esbranquiçada. Agora, o que as bancas adoram cobrar é essa diferença aqui, ó, o leite anterior e o leite posterior. O que é isso? Quando vocês pensam lá na mamada, o lactente mamando, todo aquele período de amamentação envolve diferentes tipos de leite, e é o que a gente chama de leite anterior e o de leite posterior. Existe uma divergência de quando seria essa mudança, essa alteração, né? Qual é o tempo específico. Mas acredita-se que os 10 a 15 minutos iniciais da mamada são característicos aqui por ter esse leite anterior, que tem uma característica muito diferente em termos de composição. Ele é um leite mais rico em água, é aquele leite que mata logo a sede. Então, é rico em fatores de proteção, como macrófagos, como imunoglobulinas, mas só que logo após ele, veja até que a coloração já é mais diferente, que é importante também a criança manter. Seria o leite posterior. Então, a criança mantendo a mamada, ele vai ter um leite muito mais rico em proteína e muito mais rico em lipídio. E esse leite é considerado essencial para o ganho de peso. Então, veja que o leite anterior é mais responsável por matar a sede, enquanto que o leite posterior é um leite mais rico em nutrientes para favorecer o ganho ponderal. A recomendação o lactente ele tem que secar aquela mamada, ele tem que acabar toda a mamada para conseguir consumir todos os nutrientes, e tanto do leite anterior quanto do leite posterior. Mas atentem-se às diferenças entre eles.
Sobre o leite humano e o leite de vaca, algumas diferenças marcantes que são muito cobradas. Lembrem-se que o lactente, gente, ele ainda tem uma imaturidade na formação do seu trato gastrointestinal. E que o leite materno, ele é adequado, ele é adaptado a essa imaturidade. Enquanto que o leite de vaca, não. O leite de vaca ele é muito mais rico em nutrientes, principalmente em proteína e como a caseína. Então, é por isso que tem muitas crianças aí com alergia a essa proteína do leite de vaca, porque está ainda com o sistema, né, seu trato gastrointestinal ainda está imaturo para conseguir fazer essa digestão. Então, vejam só, o leite materno ele tem muito mais albumina, cerca de 70%, que é a alfa-lactoalbumina, e somente 30% de caseína. Já o leite de vaca, gente, é praticamente o oposto, sendo que ainda tem mais beta-lactoalbumina, que é muito mais alergênica. Outra coisa importante é que o leite de vaca, ele tem baixa quantidade de ferro, e essa baixa quantidade de ferro ainda é pouco absorvida, e isso pode gerar uma anemia ferropriva nos lactentes. Então, eu trouxe para vocês aqui as principais características diferentes entre os 3 tipos de leite e que são cobradas, tá, gente? Esses valores numéricos são cobrados. Claro que varia, essa daqui é do Ministério da Saúde de 2009, mas os valores, eles oscilam em termos, muito próximo aí, tá? Não vai ser muito diferente. Em termos de calorias, tá? 100 ml aqui de leite de colostro, de leite maduro e de leite de vaca. O leite maduro e o leite de vaca, eles são similares em termos de caloria a cada 100 ml. Mas se vocês observarem sobre a concentração de lactose, o leite maduro tem uma quantidade muito maior. As bancas perguntam isso. Sobre proteína total, gente, claro que o leite de vaca vai subir aí, é bem maior a quantidade. E é por conta disso que as crianças tendem a ter mais alergia ao leite de vaca por conta da quantidade de proteína que ele tem. Se vocês compararem o colostro e o leite maduro, o colostro tem muito mais. Mas é porque essa quantidade de proteína é proveniente da proteína do soro e principalmente aqui, ó, a alfa-lactoalbumina. Essa alfa-lactoalbumina, ela está sendo muito reconhecida como na importância aí de aumentar, de facilitar os neurotransmissores, na construção dos neurotransmissores, dos axônios de maneira geral, porque as crianças até 2 a 3 anos de idade ainda estão maturando o seu sistema nervoso, ainda estão maturando a formação dos neurônios. Então, a alfa-lactoalbumina ela é muito importante nisso. Veja que o leite humano, ele tem, e o leite de vaca, a constituição dele prevalente aí é a beta-lactoalbumina. Outra coisa importante, gente, gordura. Quem teria mais gordura? O leite maduro, né? Bem próximo aí do leite de vaca. Mas quando você compara o colostro e o leite maduro, ele é bem maior. Algumas bancas também tendem a fazer essa confusão com você. É amarelinho o colostro, mas é por conta dos carotenóides, tá? Não é por conta da gordura. Informação importante também, vejam aqui, da proteína do soro. O leite de vaca tem bem menos, né? Porque ele tem mais outros tipos de proteínas. Outra coisa importante que eu trago aqui para vocês são as diferenças mais marcantes entre o leite de vaca, o leite humano e as fórmulas infantis. Com relação às proteínas, no leite humano a quantidade é adequada, é fácil de digerir. No leite de vaca, ele tem maior quantidade, a gente viu lá na tabelinha anterior. Tem uma difícil digestão e ainda tem uma relação caseína-proteína do soro bem desproporcional. Tem muito mais caseína do que proteína do soro. E a caseína ela é de difícil digestão. Então, observem isso. Nas fórmulas infantis, gente, é tudo manipulado. Então, obviamente, eles vão tentar adequar a imaturidade fisiológica desse recém-nascido. Então, ele tem uma melhor relação soro-caseína, possui um melhor perfil de aminoácidos. Sobre os lipídios, o leite humano ele tem suficiente quantidade de ácidos graxos essenciais, além de ter a lipase, que é uma enzima responsável por fazer a digestão da gordura. O leite de vaca ele é deficiente em ácidos graxos essenciais, ele não apresenta lipase. Enquanto que as fórmulas infantis elas estão adicionadas os ácidos graxos e tem uma redução na quantidade de saturado e tem um acréscimo ainda de óleos vegetais. Então, é tudo manipulado. Então, tenta fazer o máximo parecido com o leite materno. Sobre os minerais, a quantidade é correta no humano. No leite de vaca há um excesso muito grande aqui de cálcio, de fósforo, de sódio, de cloro e de potássio. Então, isso pode pode servir como agressão também à imaturidade lá do trato gastrointestinal desse lactente. Além das fórmulas infantis, a gente também tem uma quantidade correta quando comparada com o leite humano e tem uma relação cálcio-fósforo bem adequada porque é manipulado. Sobre o ferro e o zinco,
tem pouca quantidade no leite humano, mas eles são bem absorvidos. Sobre o ferro, principalmente por causa da lactoferrina. Já no leite de vaca, tem pouca quantidade e eles são mal absorvidos. Isso aqui pode ter, gente, anemia ferropriva, pode ser muito fácil de ser encontrada em crianças alimentadas com essa exclusividade do leite de vaca aí. Nas fórmulas infantis, eles são adicionados também. Tem que se atentar à marca, tem que se atentar ao tipo de fórmula infantil. As vitaminas têm quantidade suficiente no leite humano. O leite de vaca tem uma deficiência muito grande de vitamina D, vitamina E, vitamina C. As fórmulas infantis são adicionadas. Prebióticos e probióticos, a gente tem quantidade suficiente no leite materno. No leite de vaca não tem quantidades suficientes. E as fórmulas infantis há adicionado aí essas quantidades, né? Logicamente. E água, gente, leite humano é suficiente, principalmente aquele leite posterior. E é por isso que a mãe não precisa dar água, não precisa dar chá, não precisa dar nenhum outro líquido para satisfazer essa criança aí. No leite de vaca é necessário água para fazer uma diluição adequada. E nas fórmulas infantis também pode ser necessário isso. Então, para a gente conseguir finalizar o assunto, vamos tentar responder essa questão aqui. Então, considerando as características e funções do leite materno, assinale a alternativa incorreta. Então, o que é que está errado aqui? Letra A. Nos primeiros dias após o parto, o leite materno é chamado de colostro. Procede. E contém mais proteínas e menos gorduras do que o leite maduro. Procede. Lembra lá que ele tem mais proteína do soro do que o leite maduro? Letra B. A principal proteína do leite materno é a lactoalbumina e a do leite de vaca é a caseína. Ok. De difícil digestão para a espécie humana. Até aqui está tudo certo. Letra C. Na amamentação, o volume de leite produzido varia, dependendo do tamanho do seio da mãe e do tipo de parto realizado. Né? Muito estranho isso aqui. Eu já considero errado, mas vamos ver as outras. Os anticorpos IgA no leite humano conferem proteção à criança contra germes prevalentes no meio em que a mãe vive. Correto. Letra E. O leite do final da mamada é mais rico em energia e sacia melhor a criança. Daí a importância da criança esvaziar bem a mama. Então, só para a gente confirmar, a gente tem que terminar de ler as questões. Obviamente, a alternativa errada é a letra C. Então, eu espero que vocês tenham curtido a dica de hoje. Então, fiquem ligados que semana que vem tem mais informações para vocês. Até a próxima!